Olá, meu nome é Rani, eu sou secretária da Fazenda aqui de Itabirito e eu vim aqui hoje apresentar para vocês o resultado fiscal do segundo quadrimestre de 2020. Essa audiência pública ela é em cumprimento ao que determina a Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos fazendo essa audiência através desse vídeo para evitar aglomeração em virtude da pandemia Covid-19. Mas isso não impede que você participe dessa audiência, enviando para a gente suas dúvidas, seus esclarecimentos, suas sugestões, críticas, através do e-mail fazendaitabirito@pmi.mg.gov.br. É muito importante a sua participação. Nós precisamos da sua participação, das suas sugestões, das suas críticas, para a gente cada dia mais melhorar esse serviço de transparência dos dados para você, tá ok? Então vamos à nossa apresentação. Nós vamos iniciar mostrando para vocês a receita arrecadada no segundo quadrimestre do ano. Então, a gente percebe aqui uma receita arrecadada de 153 milhões 700 mil. Se compararmos com a do primeiro quadrimestre de 2020, percebemos um crescimento dessa receita, porque havia sido arrecadado 125 milhões 751 mil e agora arrecadou-se 153 milhões 700 mil. Se nós compararmos com o segundo quadrimestre de 2019, por exemplo, nós percebemos também um crescimento, que foi de 111 milhões 390, o valor da receita arrecadada, e agora nós arrecadamos 153 milhões. Então, a receita ela vem crescendo, a arrecadação aí de 2019 para 2020. Bom, nós estratificamos essa receita em três grandes grupos: a receita tributária, transferências correntes e outras receitas. A receita tributária, nós arrecadamos 22 milhões 846 mil. Transferências correntes, nós arrecadamos 119 milhões 668 mil. E outras receitas, 11 milhões 184 mil. Somando um total de 153 milhões 700 mil. Bom, o que compõe essas receitas, né? Então, qual a composição da receita tributária? Então, vamos aqui. O que compõe a receita tributária? O imposto de renda retido na fonte, o IPTU, o ITBI, o ISS-QN e taxas. Então, o imposto de renda retido na fonte, que no primeiro quadrimestre nós tínhamos arrecadado 1.913.000, ele teve uma pequena queda. Nós arrecadamos agora 1.735.000. Eu destaco aqui o ISS-QN. No primeiro quadrimestre, nós arrecadamos 14 milhões e 25, e agora no segundo quadrimestre, nós arrecadamos 15 milhões 886. Um crescimento bastante expressivo nessa arrecadação. Abrindo agora a estrutura das transferências totais. O que nós temos dentro dessa estrutura, transferências totais? As transferências constitucionais líquidas, os royalties, SUS federal, SUS estadual, o FNDE, o Fundeb, o FENAS, o FEAS e outras transferências. Eu gostaria de destacar aqui os royalties, que no primeiro quadrimestre nós arrecadamos 10 milhões e 97 mil, e agora no segundo quadrimestre nós arrecadamos 45 milhões 155 mil, um crescimento bastante expressivo. E o que se deve a esse crescimento? A CEFEM. A CEFEM, que é uma compensação financeira pela exploração do minério no nosso município. Então, com a volta da produção da Vale, né, então a gente percebe um crescimento latente na CEFEM, que de 10 milhões ela cresceu para 45 milhões. Abrindo agora a estrutura das transferências constitucionais. O que compõe essas transferências? O FPM, o ITR, o ICMS, o IPVA, desculpa, o IPI. Então, a gente percebe que o FPM houve uma pequena queda,
O ICMS, houve uma pequena queda. O IPVA, por que essa diferença grande? O IPVA ele é sazonal. O que quer dizer? O vencimento do IPVA é de janeiro a março. Quem paga à vista, paga janeiro. E quem paga parcelado, janeiro, fevereiro e março. Daí, o recolhimento maior do município vai se concentrar nesses meses, que é o que exatamente nós percebemos aqui, né? Bom, aqui está um gráfico onde pode mostrar para a gente a volatilidade do repasse do ICMS em virtude da pandemia Covid-19. Por quê? Em janeiro, nós tivemos um recolhimento de 9.241.000. Fevereiro cresceu 10.412.000. Março subiu mais, 12.122. Quando fomos para abril, nós tivemos uma queda muito expressiva. Ele caiu de 12 milhões para 7.042. Quando foi em maio, ele voltou a crescer para 8.207, junho, 10.382, julho ele caiu novamente, 8.120, e agosto ele volta a recuperar 9.937. Então, essa volatilidade do ICMS foi em virtude, está sendo, né, em virtude dos impactos econômicos em relação à pandemia Covid. A estrutura das outras transferências, o que compõe? O CID, as outras transferências do Estado, da União, transferências de instituições privadas para o município, transferências de pessoas físicas para o município. E eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, as transferências do Estado e da União. Então, a gente percebe um valor expressivo, né, de 5.760.000 no segundo quadrimestre. Isso são recursos que foram repassados do Estado e da União para o município para enfrentamento da Covid-19. E nas transferências de instituições privadas, nós temos aí, destacando duas doações que nós recebemos da Vale, no primeiro quadrimestre e depois no segundo quadrimestre também, ok? Estrutura das outras receitas. Então, o que compõe as outras receitas lá daquele quadro inicial? As concessões e juros, serviços, multas, indenizações, outras correntes, operação de crédito, transferências de capital, transferência intra-orçamentária. Então, se você quiser saber quanto que o município recebeu de multa no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre, está aqui a informação para você. Então, ele recebeu no primeiro quadrimestre 184.000 e no segundo quadrimestre 257.000, ok? Então, a gente percebe, por exemplo, em serviços, não houve uma variação muito expressiva de um quadrimestre para outro, mas aqui está a informação, caso você precise. Bom, neste gráfico, o que nós trouxemos para vocês? Os créditos adicionais suplementares que foram autorizados pelo Legislativo para o Executivo trabalhar, né? Então, foi autorizado um valor de 74.092.000 para nós suplementarmos no ano de 2020. E o que o município já executou? No primeiro quadrimestre, 16.853.000. No segundo quadrimestre, 38.627.000. Ou seja, nós estamos dentro do que foi autorizado para fazermos, para trabalharmos no ano de 2020 em relação ao orçamento. Nos gastos líquidos com pessoal do Poder Executivo, o que está sendo feito? Então, para uma receita corrente líquida arrecadada de 382 milhões, nós executamos uma folha de 157.425.000. Isso representa um percentual de 41,14%. Nós estamos dentro do percentual permitido pela lei. Então, tanto no primeiro quadrimestre quanto no segundo quadrimestre, nós estamos dentro do percentual permitido. E a aplicação na educação? Como que está sendo feito? Está sendo cumprido, né? Qual patamar que o município está?
Então, se a gente pegar aqui, ó, no segundo quadrimestre, uma base de cálculo de 70.163.000 foi aplicado, até então, 17.419. Quantos por cento? 24,83. E qual o percentual nosso exigido por lei? 25%. Ah, então o município está abaixo? Eu quero salientar aqui que o percentual permitido é de 25%, percentual exigido, desculpa. E, na verdade, nesse cômputo aqui, não estão as despesas que já foram realizadas, mas que não foram pagas. Então, o fato gerador ele já ocorreu, mas as despesas não foram pagas. Então, essas despesas que ainda não foram pagas, elas vão vencer aí setembro, outubro, novembro, dezembro, elas não entraram nesse cômputo. Mas esse percentual ele fecha no final do exercício. Então, isso com certeza está tranquilo para o município. E do Fundeb, né? E os gastos com o magistério, utilizando o recurso do Fundeb, né? Como estamos? Então, nós tivemos de repasse 8.947.000 no segundo quadrimestre e aplicamos 8.908.000, ou seja, 99,56%, sabendo que a exigência é de 60%, no mínimo. Bom, agora a gente vai ver na saúde. Como nós estamos na saúde? No segundo quadrimestre, para uma base de cálculo de 68.770.000, nós aplicamos 14.977.000, ou seja, 21,78%. Qual o percentual exigido, mínimo exigido? 15%. Então, o município está aí com uma folga, né, de aplicação nos recursos na saúde. E as despesas liquidadas por grupo, como nós estamos? Então, se a gente pegar aqui, ó, pessoal, no primeiro quadrimestre nós liquidamos 46.821.000 e no segundo quadrimestre 51.214.000. Fornecedores, no segundo quadrimestre 38.731.000, investimentos 5.624.000 e pagamento de dívida 1.966.000. A regra de ouro do município, né, na execução orçamentária, o destino do superávit corrente para cobertura do déficit de capital, nós temos receita corrente no segundo quadrimestre 151.783.000, despesas correntes 90.223.000, demonstrando aí um resultado respeito à regra de 56.163.000. Se comparado com o primeiro quadrimestre, nós temos um crescimento também. Nos resultados primários, nós temos os seguintes números. Uma receita primária no segundo quadrimestre de 140.255.000, para uma dívida consolidada de 44.940.000, despesa primária de 98.742.000, apresentando um resultado de 41.314.000. Então, esse é o resultado fiscal do segundo quadrimestre do município de Itabirito. Agradeço a todos vocês por participarem, por assistirem, e aguardamos, então, aí as sugestões, as dúvidas, para nós estarmos sanando o mais rápido possível. Vocês têm um prazo até o dia 15 de outubro para estar nos enviando as dúvidas, as sugestões, e nós estaremos respondendo para vocês. Não deixa de participar. É muito importante para o nosso município a participação de cada um de vocês. Muito obrigada e até breve.